Nossa República desta semana conversa com a diretora-presidente da Desenvolve MT, Mairan Beckman Benício. Você vai ficar por dentro de tudo sobre a Agência de Fomento do Estado e que tem ajudado micro e pequenos empreendedores a desenvolverem os seus negócios, financiando projetos, capital de giro e até energia solar. Mairan, muito bem-vinda aqui ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, querida. Mauro, eu que agradeço. Obrigada por abrir as portas para a Desenvolve MT. Nós queremos muito que todos os empresários do estado do Mato Grosso possam conhecer as linhas que nós estamos trabalhando aqui, conheçam as nossas taxas de juros para resolver aí uma dificuldade que está tendo no negócio, potencializar o seu empreendimento. Então, nós agradecemos pela oportunidade. Eu queria começar, você assumiu há pouco tempo a agência, mas já tem uma experiência na área pública, já tem uma vivência importante aí nas próprias funções aí da Desenvolve MT. E eu queria saber o seguinte, para a gente começar a nos entender com quem nos assiste, que é o seguinte, é um banco? O que é uma agência de fomento? O que ela faz exatamente e qual é o público que ela atende? Nós somos regidos pelo Banco Central, Mauro, então sim, nós somos um banco, mas nós somos uma agência de fomento, né? Então, qual é a nossa natureza? É dar suporte para o pequeno, para o micro, para o MEI, para o médio. Então, essas empresas que nós sabemos que precisam de uma ajuda financeira, de um juros competitivo para conseguir reerguer o seu negócio, estabelecer o seu negócio, é isso que nós fazemos. Então, sim, nós temos característica, prestamos contas para o Banco Central, mas nós fazemos um trabalho onde a nossa taxa de juro ela é muito competitiva, porque o nosso lucro ele é muito mais social do que financeiro, né? Que é o que os bancos de mercado fazem, que é a expertise deles, o nosso não. É fazer com que o negócio de fato aconteça e perdure. Quando você fala, Mayra, no micro, no empreendedor, qual é o porte exatamente? Quer dizer, é o cara que tem uma sapataria, é o cara que tem uma oficina de computadores, é a dona de casa que quer fazer lá a sua cozinha industrial para poder vender refeições. Como é que é isso? Como é que você seleciona quem está apto a receber, a pleitear essa tomada de crédito? Mauro, eu diria para você que todo mundo está apto para pleitear o crédito. A seleção ela não parte de segmento ou de porte. Né? Nós falamos um pouco aí dessa característica de quem é que nós atendemos, né? Os pequenos, os MEIs, os médios. Então, isso é definido já por um faturamento, por uma regra fiscal, né? Até onde ele pode ir. Agora, os segmentos são todos. Nós temos pessoas que trabalham com lojas infantis, nós temos com engarrafamento de água, nós temos pessoas que trabalham cafeterias, enfim, os mais diversos segmentos. Então, qualquer um pode vir aqui e pleitear o seu recurso. E o processo para você acessar essas linhas de crédito? Ele tem que procurar a Desenvolve, a agência da Desenvolve? Como é que isso funciona, Mairan? Nós temos um ponto de atendimento presencial, se a pessoa precisar, né, e se ela quiser vir, nós temos os agentes de atendimento aqui que estão aptos para atender. Mas, Mauro, o nosso processo é todo digital, né? Todas as empresas precisaram passar por um processo de transformação aí durante a pandemia. Nós aqui estamos trabalhando essa entrevista de outras maneiras, fomos nos reinventando e com o nosso negócio não foi diferente. Então, foi criado uma esteira de crédito digital, onde ele pode entrar no nosso site, no www.desenvolve.mt.gov.br e lá ele consegue fazer todo o pedido dele. Mas, se alguma dificuldade tiver, a equipe está aqui para prestar todo o suporte necessário. E esses créditos, Mayra, eles exigem garantia real? Como é que a pessoa precisa ter fiadora, precisa ter um imóvel, precisa ter que tipo de garantia que a pessoa precisa ter para pleitear ou para acessar esses créditos? Mauro, isso depende muito para o que ele vai usar o dinheiro, né, e qual é o valor que ele vai usar. Então, por exemplo, nós temos operações, hoje nós trabalhamos com operações até R$1 milhão,
Para esses valores maiores, é necessário uma garantia real. Acima de 200 mil é necessário uma garantia real. Mas, para esses valores menores, nós estamos trabalhando tanto com a avalista na qual os sócios já podem entrar, devem entrar na lista da operação. Temos também o fundo garantidor do Estado, onde a pessoa faz uma contratação, né? Isso é muito importante de falar, que ele faz uma contratação, o Estado entra como avalista da operação, e se essa pessoa ficar inadimplente e tudo mais, o processo de cobrança acontece normalmente, mas o empreendedor não precisa ir atrás de um avalista, porque o próprio Estado entra como garantidor da operação. E isso é o que permite a agência a ter juros mais baixos, até cumprir essa função social no fomento das pequenas empresas? Ter um fundo de aval que possa dar essa garantia, porque um pequeno empreendedor, normalmente ele não tem um patrimônio, ele não tem um imóvel no seu nome, um terreno no seu nome, enfim. E aí é que entra o Estado como para cumprir essa função social, para garantir que esse empréstimo, que esse dinheiro possa ser emprestado para quem tem menos condições. É isso? Não só isso, né, Mauro? O Fundo Garantidor, ele é um processo recente, certamente teve uma contribuição gigantesca. A gente sabe que muitas das pessoas precisavam do acesso ao crédito e esbarravam justamente nisso. Né? E quem vai ser meu avalista? Eu não tenho alguma coisa para trazer de operação como garantia, e realmente isso foi uma questão percebida e resolvida com o fundo de aval. Mas aqui nós já olhávamos deixar como garantia o que está sendo comprado a nível de investimento. Então, se a pessoa de repente estava comprando um maquinário, nós olhávamos e falávamos, opa, o maquinário pode entrar aqui como garantia da tua operação também. E esses juros, eles são subsidiados, né, no sentido de que nós não fazemos competição com bancos comerciais. Então, o que nós fazemos, obviamente, é ter um recurso que suporte a manutenção da agência, mas, fora isso, o recurso é entregue para o empreendedor, porque nós sabemos que à medida que ele consegue executar suas atividades na ponta, esse recurso ele vai gerar dentro do próprio Estado, ele vai trazer novos empregos dentro do Estado, e aí é que nós ganhamos. Então, o nosso lucro está muito mais nisso do que propriamente no retorno financeiro. Porque desenvolve mesmo o Estado, né? Quer dizer, tem essa característica de ajudar o Estado, e principalmente quem está começando, que está a empreender, quem tem mais dificuldade de ter recursos para isso, e acaba gerando emprego, enfim, né? Eu queria que você fizesse um balanço para a gente, Mayra, nesse período. A agência, me parece que, embora tenha mudado de nome, a agência já tem quase 20 anos, ou mais ou menos isso, né? Começou lá no governo do Blair. E eu queria saber o seguinte, você consegue traduzir em números os avanços dos serviços prestados pela agência? Quer dizer, quantas pessoas foram atendidas, qual o volume de recursos colocado no mercado, e depois eu vou perguntar para você sobre inadimplência, como é que funciona isso. Mas vamos lá, uma geralzona para a gente ter uma visão melhor da agência. A agência emprestou, durante esse período de fundação, mais de 145 milhões de reais, né, considerando que nós trabalhamos com os pequenos, isso é um número extremamente expressivo, né, nós não temos operações aqui grandes de 20 milhões, 30 milhões, então realmente é o público menor que está se estabelecendo, e que obviamente o que a gente espera é que daqui a um tempo ele seja um grande, esse é o nosso desejo. Já foram atendidos de maneira direta ou indireta, porque nós fazemos, além do processo de empréstimo, nós cuidamos de alguns recursos e fundos aqui dentro da agência. Então, mais de 4 mil empreendedores dentro desses dois focos, né? Direto, com a prestação direta de recurso, ou cuidando de fundos, mais de 4 mil empreendedores, onde nós cuidamos de todo o processo de cobrança, liberação de crédito, prestação de contas para quem deixou o recurso aplicado aqui, esperando que a gente faça essa distribuição para os empreendedores. Acho que a agência passou por um processo evolutivo, e ainda bem esse processo ele é contínuo. Né? Durante a pandemia nós viemos aí com o processo digital, nós precisamos fazer com que a agência seja percebida em todo o estado do Mato Grosso, não só aqui em Cuiabá.
Agora, então, com o nosso processo digital, isso é muito mais fácil, né? Você consegue acessar, você consegue tirar as suas dúvidas. Nós estamos firmando parcerias importantes, porque nós sabemos da importância de trabalhar junto com outros segmentos aí. Então, nós já estamos conversando com o Sebrae, nós já temos prefeituras parceiras que estão conosco e cederam um colaborador que atua como um agente de fomento lá no estado dele para receber o empreendedor, para prestar esse suporte necessário e fazer com que, de fato, o negócio aconteça. Então, eu vejo que a agência tem um caminho a seguir de desenvolvimento, que é natural, né? O processo ele perpassa por isso mesmo, mas a agência já fez muito pelo Estado, mas a nossa expectativa é sempre mais, né, Mauro? Durante agora a pandemia, durante o governo, foram feitos aportes de 210 milhões de reais que estão aqui no caixa e que nós precisamos fazer com que chegue para quem está precisando. Quando a senhora fala, eu queria saber, antes da gente mudar de assunto, eu queria saber o seguinte, e a inadimplência, como é que é isso? As pessoas pagam, ou ainda tem um volume de inadimplentes grande para esse tipo de operação? Olha, Mauro, nós temos sim um volume de inadimplência característico do nosso negócio, né? Por isso, inclusive, a gente, quando uma pessoa vem aqui para pegar um recurso, às vezes as pessoas comparam assim, poxa, mas se eu fosse num banco comercial, não me pediria algumas documentações. E nós tentamos explicar justamente isso, que em um banco comercial você já está ali naquela relação com o teu gerente de relacionamento, ele sabe o quanto você recebe, ele sabe o quanto você gasta, a tua movimentação financeira está ali. Então, é mais simples, de fato, você pegar o recurso. Quando você vem até Desenvolve MT, nós não conhecemos o negócio. Então, nós precisamos, né, ser apresentados aos números, ao negócio, ao processo de faturamento. E aí nós fazemos toda uma análise para evitar que não haja inadimplência fora do patamar aceitável. Porque a inadimplência ela vai existir, nós temos uma área interna aqui que cuida do processo de cobrança, junto até com a assessoria jurídica, se necessário for. Nós estamos trabalhando para que não aconteça inadimplência. E nós estamos abertos a acontecer uma inadimplência, Mauro, venha conversar conosco, nós vamos, se necessário for, fazer. Nós hoje temos uma inadimplência que ela está na ordem de 6,4%. Baixíssima. É baixa, mas a gente precisa trabalhar isso para reduzir, porque à medida que o recurso volta, e é o objetivo do banco, eu consigo emprestar isso para outro empreendedor, né? Nós sempre deixamos isso muito claro aqui, não é um fundo perdido, né? Não é um recurso doado, ele é um recurso disponibilizado no momento que a empresa precisa e precisa voltar porque outros empreendedores estão vindo. Então essa é a margem que nós estamos trabalhando hoje, de entre 6,4%. Mas de qualquer maneira, considerando que não exige garantia real, etc., é bastante razoável. Eu acho que sim. Não sou da área financeira, mas assim, eu imagino que a coisa se processe mais ou menos dessa maneira. A gente sabe que vocês têm lá linhas de crédito focando mulheres, o jovem empreendedor, tem recurso para a área de turismo, recurso específico. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, começando aí para essa coisa das mulheres? Vamos, nós temos a linha para jovem e mulher empreendedor. Essa linha ela é uma só, os dois. São os dois, né? Não, a gente separa aqui considerando qual é o público. Considerando qual é o público. Ele é até 15 mil reais. Para você ter uma noção sobre taxa de juro que nós estávamos conversando, a taxa de juro dessa linha é de 0,37 ao mês. Veja que é praticamente nada. É nada, né? Então, o intuito é, de fato, que esse recurso chegue, a pessoa possa lá fazer o que precisa e, aquilo que nós conversamos, faça a devolução para que outros sejam beneficiados. Esse da mulher e do jovem, Maurílio, ainda fica muito legal, que é o quê? Essas pessoas, ainda que elas estejam com o nome negativado, então se de repente é um processo de restrição e fala, poxa, eu não vou conseguir acessar o crédito porque eu tenho uma restrição, isso não é problema. Do recurso que ela for, né, capaz de pegar e assumir aí, nós podemos utilizar até 30% desse valor, regularizando o nome dela, deixando tudo limpo e o resto entregando para que ela faça aplicação lá no negócio. Esse para mulher e jovem empreendedor. Nós também temos aqui uma linha dentro de uma modalidade que nós chamamos de Invest Mix, onde a pessoa pode estar utilizando para placa solar, que está aí no auge
né, já está mais do que comprovado a economia que isso traz e que esse recurso ele é importante sim para o empreendedor. Então nós temos linhas para placa solar. Essas linhas vão de 20 mil a 1 milhão, né? Porque a gente sabe que depende do projeto, quantas placas precisam ser instaladas e tudo mais. E eu gosto sempre de trazer, Mauro, os juros com bônus de adimplência. Nós aqui temos duas características. Nós temos os juros, que é o juro contratual, e nós temos lá uns juros chamados bônus de adimplência, que é o quê? Se você pagar em dia, que é a nossa expectativa, é para isso que nós trabalhamos, o juro fica bem baixo. Esse da placa solar, por exemplo, está 0,84. Para você fazer toda a instalação da tua placa, é pequeno. O que nós temos aqui com um juro maior, dentro dessa InvestMix, você também pode usar para transporte, para trocar teu veículo. Nós estamos atendendo também esses kits gás, né, para daí fazer adaptação no veículo. A linha com um juro maior que nós temos aqui seria para giro, com um valor de 2% ao mês e, se pagar em dia, 30% de desconto sobre essa taxa dos 2%. Então, realmente, em termos de taxa de juros, não tem igual. Qual é, Mayran, o perfil dessas pessoas que buscam a agência? Nós temos todos os públicos aqui. Nós temos desde o pequeno mesmo, aquele que trabalha fazendo bolos, fazendo pães na casa dele, mas nós temos também pequenas indústrias, nós temos lojas, nós temos bares e restaurantes. Então, aqui, o que nós mais estamos atendendo hoje é serviços, mas de todos os perfis, de todos os segmentos. E aí, assim, essa distribuição por estado, eu lembro que você falou lá no começo da nossa entrevista, que não é só Cuiabá, que a gente está buscando no interior e tal, mas ainda majoritariamente é a capital. Na verdade, talvez por já conhecerem o negócio, né, que você vê uma pessoa beneficiada, essa pessoa comenta com outra já daqui, olha, eu peguei um recurso na Desenvolve MT, e aí isso fica mais simples. É exatamente por isso que nós estamos trabalhando a comunicação, chamando as prefeituras para criar novos parceiros, porque ter um empreendimento no seu município estabelecido, isso ganho é para o próprio município, né? Ele vai estar gerando emprego, gerando renda, fazendo o recolhimento de impostos no próprio município. Então, nós queremos expandir essa área de atuação. Hoje nós conseguimos atender todo o estado e nós atendemos, mas a nossa expectativa é que esse número fique muito maior, né? Porque nós sabemos que no interior do Mato Grosso tem muitas cidades importantes que precisam desse recurso também. Quantos municípios já são parceiros da Desenvolve MT? Já tem um dado? Olha, nós temos aqui já com agentes trabalhando, orientando lá os financiamentos, etc. Em quantos municípios? Nós temos essas parcerias hoje em 46 prefeituras e nós estamos agora potencializando não só esse número de parceiro, como o programa como um todo, né? Nós já estamos trabalhando com o Sebrae, nós temos outros estados que possuem agência de fomento e fizeram uma parceria super importante com o Sebrae para atender esse programa de parceiro no município. Então, nós esperamos que no ano de 2024 e 2025 isso seja impulsionado, assim, bastante, né? Traga resultados muito maiores para o município. Mas hoje nós temos 46. Eu fiz essa pergunta com o propósito de tentar compreender, porque assim, está muito claro que o perfil da Desenvolve MT de atendimento de pessoas são pequenas, embora existam empresas maiores médias empresas que possam ser atendidas em função do volume de recursos, né? E a gente vive num estado que está essencialmente, o setor produtivo está basicamente no agronegócio, ligado ao agronegócio, que é uma atividade que mexe com volumes grandes de recursos, com grandes financiamentos, etc. Mas é um negócio que não distribui muita renda, né? Que ela é um negócio mais concentrador de renda e isso exige que o Estado tenha políticas públicas voltadas para essas pessoas, como são as pessoas que estão aptas aí para buscarem o Desenvolve MT. Vocês pensam em algum tipo de campanha, qual é o projeto para fazer com que o Desenvolve MT seja uma agência, a Desenvolve MT, que é uma agência, né? Que seja uma agência mais popular, que ela
chegue em um número maior de pessoas. Vocês têm noção de quantas pessoas vocês atendem aí mensalmente? Nós temos sim esses números todos registrados, né? Mas respondendo a tua pergunta, o que nós pretendemos fazer para que isso fique mais popular? Primeiro, nós fomos selecionados através da BDE numa parceria com uma empresa chamada BIP, que é uma empresa, ela não atende só no Brasil, ela é uma empresa de consultoria super expressiva que viu na Desenvolve MT uma oportunidade de construir um processo de transformação digital muito importante. Então, eles estão conosco prestando uma consultoria gratuita, né, por verem, assim, o tamanho do Estado, o que pode acontecer aqui, e eles estão nos auxiliando a trabalhar toda essa questão de estratégia mercadológica para dentro do Estado. Então, transformação digital, desde melhorias de processos, desde tirar a burocracia, tirar a burocracia do processo. A gente quer transformar o processo de maneira mais simples e a gente precisa potencializar ainda mais a experiência daquela pessoa que já esteve conosco. Porque essas pessoas, nós temos gente aqui, Mauro, que já está no terceiro empréstimo com a gente. Já teve essa oportunidade de conhecer, sabe que funciona e, assim que precisa, está aqui novamente. Também estamos trabalhando muito fortemente com as outras secretarias, porque nós entendemos que as políticas feitas pelas outras secretarias vai fortalecer a gente chegar na ponta propriamente dita. Exemplo, nós temos o pessoal da CCTEC vai fazer um programa de qualificação, de capacitação do pessoal. Ótimo, nós vamos chegar aqui no final e falar, olha, essa pessoa ela foi treinada, ela foi capacitada, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, agora nós vamos vir aqui com o viés do empreendedor, aqueles que precisam ser atendidos, nós estamos aqui. Então, nós estamos já em contato com todas as secretarias, mapeando quais são esses programas para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desse processo também até o final. Não só na capacitação técnica, mas até o início da operação, vamos dizer assim. Vocês falaram, além de mulheres, de jovens, tinha uma área de turismo que tem um foco importante porque tem, enfim, ajuda a estruturar uma atividade econômica importante para o Estado. De que maneira que a Desenvolve MT está atuando em relação ao turismo, claro, promovendo a liberação de recursos e tal, mas, assim, existe um programa específico, existem atividades que precisam, que são prioridades aí para vocês? Como é que é isso? A gente volta um pouco naquilo que nós conversamos, assim, de que todo empreendedor que ele está lá precisando, ele pode pleitear, né? Nós não focamos em um específico, mas, assim, aquele do setor de turismo que possui o Cadastro, que é um selo do próprio Ministério do Turismo, de empreendedor desse segmento, ele pode nos procurar. Ainda, junto com o que nós estávamos conversando sobre essas parcerias, o secretário Velaton está com a gente para desenvolver, porque ele já tem percorrido, feito esse mapeamento das empresas, dos negócios. Nós sabemos que nós precisamos melhorar a infraestrutura desse setor aqui, né? O Mato Grosso é lindo, tem lugares maravilhosos para se conhecer e às vezes é uma questão de ajustar uma infra, capacitar alguém. Então o Velaton também está conosco nesse mapeamento para a gente começar a fazer divulgações específicas e direcionadas para esse público, falando, olha, nós temos a linha aqui, a taxa de juros é essa, você já tem já tem desenhado o que você precisa, então a gente entra aqui com a liberação do recurso. Entendi. Vou aproveitar que a gente está falando dessa questão de turismo e eu estou aqui em Chapada dos Guimarães, no estúdio do Nossa República aqui, e é uma cidade que tem essa vocação para o turismo, é uma atividade que reúne muitas pessoas, muitos trabalhadores, sobretudo guias, né? Que são trabalhadores individuais, que eles têm formação, têm curso de formação, etc., etc., mas eles têm que se virar por conta própria. Não são uma agência de turismo, né? Não tem essa estrutura e o capital de uma agência de turismo, mas são trabalhadores individuais e que ou trabalham para agências e muitos têm preferido fazer isso, buscado fazer eles mesmos desenvolver o trabalho. Vou pegar um exemplo para a gente percebe, por exemplo, que tem muitos trajetos, mas tem trajetos que exigem um veículo 4x4 para conduzir as pessoas, né? E um veículo 4x4, ainda que seminovo, é um veículo caro.
É possível que o sujeito busque isso, dando como garantia o próprio veículo? Nós temos, inclusive, casos atendidos na própria Chapada, com essa característica de pessoas que veio, comprou o quadriciclo para levar os turistas para esse local. Então, é possível sim, nós já fazemos isso aqui. Já tem, e aí depende do volume, por exemplo, preciso de R$ 200.000 para comprar 4 quadriciclos, uma carreta, etc., para fazer passeios em áreas de 4x4. Isso é possível? É possível. Então, assim que essa documentação é colocada direto no site, né, dentro do nosso portal de crédito, a equipe já começa a analisar a capacidade financeira dele, já observando, inclusive, o que ele vai ter a mais de faturamento com esse novo maquinário, né, porque a pessoa, quando ela compra, a ideia dela, obviamente, é potencializar o que ela já está conseguindo hoje. Então, essa análise, olha, vai entrar mais recurso, também é feito nesse conhecimento do faturamento do negócio, e aí ele compra, nós pagamos o fornecedor, pagamos direto o fornecedor, e isso fica como garantia da operação. O assunto acaba sendo muito em torno do dinheiro, etc., né? Daquilo que empresta, mas eu queria saber se vocês têm uma participação. Por exemplo, nós temos comunidades estrangeiras que vieram para cá, os venezuelanos, como tivemos antes outras comunidades estrangeiras. Essas pessoas, elas conseguem também ter acesso. Nós teríamos, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário, que cuida muito, né, o pessoal que cuida da Igreja Católica, que cuida dos migrantes, a pastoral de imigrantes, etc. E estou falando aqui de Cuiabá, porque é mais forte aqui, né? E são pessoas que precisam de ajuda. E normalmente são empreendedores, muitos deles têm formação acadêmica de universidade e tem alguma dificuldade com o emprego em função da língua. Existe alguma experiência em lidar com esse tipo de público, Mayra? Mauro, já fizemos liberação para esse público aqui. Então, assim que ele entra, né, aqui no estado, ele passando pelo processo, porque daí nós voltamos à questão de como banco, a gente precisa que ele esteja com as documentações em dia, que isso é feito por outras entidades, né, outros órgãos, não seria aqui, mas com isso estabelecido ele vem e faz o acesso ao crédito normal. Nós já, inclusive, também temos caso com essa característica liberado pela Desenvolve MT. Você poderia citar algum exemplo de sucesso que você reputa assim, olha, esse empreendedor começou com essa ideia e hoje já era um MEI, agora virou uma pequena empresa, já contrata pessoas. Você tem esses exemplos aí dentro da Desenvolve? Essa semana, inclusive, a gente vai estar visitando um negócio familiar de uma empresa conhecida daqui, onde agora a filha dela, ela já era nossa cliente, ela já está com a gente, é empreendedora, e essa semana a gente vai estar fazendo aí, conhecendo o negócio dela, porque a filha agora abriu seu próprio negócio. Também já está estabelecida, fez uma cafeteria aqui, um lugar muito bacana, produtos de excelente qualidade e que cria da Desenvolve MT, né? Temos também gente que começou, que estava com 1, 2 vans, agora já consegue atender tanto empresas quanto executivos que chegam, estão com vans novas e aumentou a sua frota. Nós temos bastante casos assim. Primeiro, quero agradecer de novo a sua presença aqui no Nossa República. O Nossa República é um programa que vai para o estado inteiro, através da TV Cidade Verde, e também pelo YouTube, nosso canal no YouTube, e pelo site nossarepublica.com.br. E eu queria tocar num assunto que está muito em voga ultimamente, que são os endividados. Um programa do governo federal tentando resolver o problema das pessoas com dívidas pequenas, de até R$100, mas também buscando caminhos para ajudar a pessoa endividada a sair desse processo e entrar num processo mais produtivo. Existe linha de crédito para pagar dívida? Não. Não existe. Nós não temos linha de crédito para pagar a dívida. Quando nós fazemos o pagamento da dívida, ele tem um pouco que precisa ser aplicado em investimento para a continuidade do negócio. Então, ele não é só com o intuito de regularização, de limpa-nome, vamos dizer assim.
É realmente porque quando você faz, limpa o nome, você consegue comprar produtos de novo, você consegue voltar, né, para o teu negócio, abastecer o teu Isso. negócio, então só com esse viés, tá? Fora de. É porque assim, né, é um momento hoje, todo mundo falando nisso, e é um lado. Eu queria saber outra coisa. A parceria da Desenvolve MT com as ações sociais do governo, com as ações que Dona Virgínia costuma capitanear aí no governo, muitas delas voltadas para mulheres e muitas delas voltadas para empreendedores. Existe já uma parceria consolidada nesse sentido ou depende mesmo de uma ação individual de cada interessado? Olha, a nossa primeira dama, a linha Mulher Empreendedora, veio de um programa já estabelecido por ela, né, com a sensibilidade de perceber o quanto que isso era importante, o quanto nós precisamos fazer as mulheres terem a sua independência financeira. Muitas mulheres aí sustentam famílias, né, mantêm negócios, sustentam famílias, enfim. Então, esse programa já veio de um sonho dela e foi um sucesso, tem sido um sucesso aqui para a gente. Nós também estamos trabalhando num outro programa feito com ela, através do cartão Ser Família, né, um programa feito pela CETASC, onde nós também estamos entrando, fazendo com que chegue na ponta efetivamente o que precisa acontecer em termos de cartão. Isso conduzido pela CETASC. Nós só estamos juntos fazendo com que o programa, a operação de fato se realize. Você falou no bloco anterior sobre essa questão da inovação digital, de buscar um caminho da agência ter uma autonomia digital, ter uma amplitude digital maior. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão, porque me parece que hoje nada acontece fora do mundo digital, né? Quer dizer, a vida acontece, tem a vida real, mas ela está sempre muito ligada a essa vida virtual que todos nós vivenciamos aí pelo celular, pelo computador. A ideia é ter aplicativos, de que maneira a Desenvolve MT vai estimular e vai se enquadrar aí nessa realidade que já tem uma participação, claro, tudo é feito digitalmente, o cadastro, etc. Mas, de qualquer maneira, existe uma busca nesse sentido de ampliar as possibilidades. Nós estamos pensando não só em ampliar, mas melhorar a experiência daqueles que já estão conosco, né? Então, sim, nós estamos pensando em app, em chatbots, em melhorar o processo no sentido de reconhecer as assinaturas digitais, para não precisar ter a despesa com reconhecimento de firma ou mandar contratos do interior, fazendo APIs com empresas que prestam informações de faturamento, de crédito, como Serpro, SPC, Serasa, Junta Comercial, vendo se nós conseguimos criar tudo isso em parceria para quê? Para que o empreendedor, ao entrar pelo site, ele precisa deixar o menor número de documentação possível, porque nós vamos conseguir fazer toda essa captar todas essas informações. Aí o crédito vai ser muito mais rápido, que é o que nós estamos conversando aqui. As pessoas que precisam de recurso, elas têm pressa. Isso precisa acontecer com a maior celeridade possível. Então, esse processo digital, ele está fazendo toda essa análise. Fazendo também análise no sentido de que nós temos pessoas que, apesar do processo ser digital, alguns dos nossos públicos no empreendedor têm dificuldade com a maneira como a tela é hoje, com o que é solicitado. A gente brinca que assim, o Pix está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo se sente seguro de usar o Pix. Então, por algumas questões, fala, olha, a minha mãe, por exemplo, eu brinco, ela fala, eu não vou usar o Pix, a mãe usa o Pix, então eu ainda estou naquele processo de convencimento com ela. Então, essa ferramenta nós estamos olhando para que ela seja boa não apenas para os grandes, não apenas para os médios, mas que o pequeno também consiga usar com a maior facilidade possível. Ana, eu queria destacar uma coisa que chama a atenção. Nesses 20 anos aí, 19, 20 anos da agência, você é a primeira mulher a assumir o comando da Desenvolve MT. E como é que você se sente nesse processo? Tem uma situação diferente? Tem um empoderamento que é importante? Como é que você se vê como hoje uma figura que deve servir de exemplo para outras mulheres? Mauro, me traz muita honra, mas me traz mais honra ainda saber que eu sou da casa, né? Eu estava 6 anos aqui dentro, trabalhando, sou uma seleção técnica,
junto com o fundo de aval, o pessoal da SEDEC foi onde conheceram o nosso trabalho. Então, assim, dentro da Desenvolve, ele teve uma expressão em todos os aspectos. Primeiro, porque era alguém daqui que cresceu, né, que apresentou o seu trabalho. No meu discurso de posse, eu falei muito sobre isso. Nós precisamos entregar o nosso melhor aqui, é aqui que nós estamos, né? Então, assim, nós não podemos fazer só o que é possível ser feito, nós temos que fazer o que é necessário ser feito, mais do que isso. Nós temos a obrigação de entregar mais e mais e mais, né? Então, na equipe onde eu estava, eu comecei na gerência de cobrança, fui para a gerência financeira, superintendente financeira do banco, até estar aqui na posição que eu estou. Então, isso me traz uma alegria tremenda, porque outros colegas que aqui estão, né, nós somos um quadro hoje com 70 colaboradores, eles percebem que, olha, é possível, tem pessoas olhando o seu trabalho, existe uma meritocracia, é possível ter uma seleção técnica, então isso me enche de orgulho, essa história me enche de orgulho com certeza. Oferece perspectiva para todo mundo que trabalha. E do ponto de vista da mulher, você preferiu falar da questão do trabalho e menos da mulher. É muito importante, me parece, quando as mulheres assumem, porque as mulheres têm uma sensibilidade diferente, costumam ter um comprometimento muito grande com aquilo que fazem, né? Em todas as áreas, independente do setor em que trabalham, e começam a ocupar cargos cada vez mais relevantes, mas cargos que, tradicionalmente, área financeira, sempre tratado por homem, o gerente do banco, né? Quase sempre é isso, né? E eu queria que você se posicionasse um pouco sobre essa questão, como é que isso cai para a sua vida? Olha, como mulher, desde pequena, né, eu sou filha de professora, então eu aprendi a fazer conta desde pequena e economizar. Eu brinco que na minha casa o orçamento não faltava, mas não sobrava. Então, eu sempre fui interessada por esse olhar do financeiro. Minha mãe sempre ensinou a eu ser independente, a eu conseguir as minhas coisas com a minha capacidade intelectual, a me posicionar quando necessário fosse, a não permitir que o fato de eu ser uma mulher me traga alguma espécie de desconforto, né? Ou que eu me posicione com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu sei. Aqui dentro da agência tem mulheres incríveis também, com capacidades técnicas de excelência. Então, ao ver uma mulher crescendo, como não ficar feliz? Não tem como, né, Mauro? Então, se essa pergunta ela tem acontecido com muita frequência, eu sempre digo, olha, mulheres que impulsionam mulheres é impressionante. E eu fui extremamente impulsionada pela equipe que eu trabalho, estou muito feliz e agora é o meu papel conseguir impulsionar outras mulheres a fazerem o mesmo caminho. É possível, não é fácil, não é simples, mas é atingível. É isso. Você é um bom exemplo disso. E assim, a gente quando vê as universidades, a presença das mulheres são sempre majoritárias em todos os cursos. As mulheres estudam mais, têm um maior número de diplomas, elas se qualificam melhor e isso acaba provocando uma mudança no mercado. Me parece que é normal que, apesar de todo o machismo, de todo o preconceito que há em torno dessa questão da mulher, me parece que as mulheres estão ocupando, por mérito mesmo, esses espaços, não é? É mais desafiador, né? Porque a gente brinca assim, que se um homem era necessário fazer uma coisa, a mulher tem que fazer 3 para provar da sua capacidade técnica, mas não tem problema. Desde pequena a gente é acostumado mesmo a fazer muitas coisas, a estar com foco em várias questões, a controlar aquilo que precisa ser controlado, a gerir. Então, que bom, é um trabalho conjunto, né? Todo mundo que tem de melhor não tem como ser ruim. Então, para mim, é uma honra, é um privilégio as duas questões, tanto a questão técnica quanto a questão de ser a primeira mulher presidente da agência. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, para a gente estar caminhando aí para o final da nossa entrevista. E você atua numa agência de desenvolvimento, é uma agência que procura fomentar o desenvolvimento numa faixa de empreendedores, de poucos recursos, etc. Mas como é que você vê o desenvolvimento do Estado, Cuiabá principalmente, mas o desenvolvimento do Estado, sob a perspectiva da população, da geração de emprego, de renda? Como é que você vê os caminhos que o Estado tem que buscar, as suas vocações?
para onde que tem que sinalizar os seus investimentos? Como é que você avalia isso sob a ótica de quem trabalha para o desenvolvimento econômico e social das pessoas, das empresas? Então, nós estamos vivendo em uma situação de pleno emprego, né? E aí, ao fazer esse processo de pleno emprego aqui, Mato Grosso tem uma riqueza absurda, mas nós temos um volume de pessoas que são dependentes de programas sociais, programas de governo também na mesma proporção de absurdo. Então, é necessário que a gente invista em educação, todos os aspectos educacionais. A gente, na nossa época, foi educado da necessidade de você estudar, formar, fazer isso, fazer aquilo. A gente sabe que esse mercado agora, ele foi se transformando ao longo do tempo, e o que é necessário é que essas pessoas, essa juventude que está vindo, perceba que é o trabalho que vai fazer com que a sua história mude, é isso que vai acontecer, e eu acho que o Estado tem feito isso muito bem, aplicando em educação. Voltando para o nosso segmento, uma coisa que eu tenho dito muito é, além da educação, trabalharmos educação financeira. Nós vivemos num país onde a gente tem dificuldade de lidar com os nossos recursos, né? E o que fazer com os nossos recursos. A gente não tem o costume de ser investidores dos mais diversos, ou tesouro, ou CDB, ou enfim. A gente não conhece esses termos, a gente não sabe como fazer, a gente tem dificuldade dentro do orçamento da casa. Então, educação e saber a necessidade do que fazer com o seu recurso, isso vai fazer com que o Estado se desenvolva das mais diversas maneiras, Mauro. Você acha que precisa ter na escola uma classe de educação financeira para ensinar não só CDB, mas para ensinar a poupar, por exemplo? Porque as pessoas não poupam, né? Não, as pessoas não poupam, e aí às vezes o que a gente conhece de poupar, né, é a poupança, e aí a gente não conhece muito, a gente está aí falando, a Selic, a inflação, poucas pessoas sabem de fato o que isso representa, o que é que isso vai impactar no meu dia a dia, como é que isso aconteceu, um processo de expansão monetária, falou, mas foi isso que virou, como é que vai fazer? O dólar está caindo, está aumentando, as pessoas falam, isso é tão distante de mim que eu não vou ficar muito preocupada com isso, mas na verdade, quando você conhece o mínimo desse processo, você fala, opa, se aconteceu alguma coisa lá, vai reverberar aqui, eu preciso estar atenta, eu preciso cuidar, conhecer dos juros de cartão, os juros de operação, porque quando você conhece, quando você sabe sobre isso, a ignorância te liberta de uma série de questões. Então você consegue se impor, negociar, saber o que de fato é melhor para você. Eu queria deixar aberto aí para você, Mayra, o espaço que você precisar, o tempo que você precisar, para fazer suas considerações finais, para falar da Desenvolve MT, enfim, fique à vontade para a gente poder finalizar o programa. Mais uma vez eu gostaria de te agradecer e pedir para que todos os empreendedores que estão nos ouvindo entrem no nosso site, façam simulações, lá é possível fazer isso, para conhecer as nossas linhas, ver se realmente o que foi trazido aqui em termos de taxa de juros está tudo certinho, vai de encontro com a tua programação de fluxo de caixa, com aquilo que você consegue fazer pagamento, enfim. Então, no nosso site você consegue fazer todo esse processo, olhar e falar, peraí, quero conhecer realmente, quero ver em quantas vezes eu conseguiria pagar, quais são as características dessa linha. Quero pedir também para aqueles prefeitos que estão nos ouvindo, que nos deem abertura para fortalecer ainda mais a parceria, chegar até vocês, até o município de vocês, prestando o atendimento que é esperado da agência. Então, aqueles que estiverem nos ouvindo, por favor, nos procurem, porque é interesse nosso estar aí no município junto com vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Mauro. Imagina, olha, nós vamos ficando por aqui, um papo importante, esclarecedor com a Mayra Beckman, que é diretora-presidente da Desenvolve MT, que é a Agência de Fomento do Estado, e que esclarece muitas dúvidas de quem nos assiste. Eu fico muito agradecido, parabenizo, e nós voltamos na próxima semana com um novo Nossa República. Até já, grande abraço!